hoje, se você for comparar com 20 anos atrás, as pessoas, por mais que não seja na totalidade, elas têm acesso à internet. Em países de primeiro mundo, ou como o próprio Brasil, grande parte tem acesso a qualquer informação. E até quem era entusiasta da ufologia, que tinha que pegar o seu carro, sair do sul para ir para o norte, para poder fazer uma pesquisa ufológica, ela hoje em dia pode entrar em contato com tipo um setorista e fazer uma avaliação através de fotos e dados que levaram a essa seriedade, porque a facilidade das informações fizeram com que se tornasse uma coisa mais séria, porque não teve como mais esconder. Porque qual era a nossa base de informação em relação à ufologia? Eram os documentários e filmes americanos, que a maioria deles distorciam a realidade do possível, alguns documentários do Carl Sagan, que era um ponto de vista, ligando à espiritualidade, o que o Chico Xavier falava aqui no Brasil, e se limitava a isso. Hoje, nós temos uma infinidade de pessoas que tiveram experiências diferenciadas e até especializações dentro da ufologia que são acreditadas como é que eu vou dizer, como se fosse uma faculdade mesmo da pessoa estudar. E nos tempos passados, não tão longe, assim, distante assim, as pessoas tinham vergonha de falar sobre ufologia porque geralmente eram ridicularizadas. E conforme pessoas como eu, entre outros, vieram falando da ufologia de uma forma diferente, passou-se a dar voz para outras pessoas que tinham até passado por isso, mas preferiam ficar no oculto, na questão mais reservada, para não passar como louca. Ah, essa pessoa, sei lá, tá viajando, tomou ayahuasca, ou ela fumou um beck, ela fez alguma coisa assim para poder estar falando de ufologia. E não tem nada a ver. Ufologia, casuística, espiritualista, apesar de ser complementar, são ramos distintos, né? Porque quando você vai estudar uma questão de um aparecimento, como ocorreu ali em Varginha em 96, ali precisava, e teve com certeza, uma questão de peritos em vários setores, porque existem seres extradimensionais que se manifestam nessa camada que a gente chama de terceira dimensão, e existem seres que se manifestam através das camadas do chamado mundo extrafísico ou quântico. Quântico é porque a gente leva ao pequeno pelo conhecimento ainda muito limitado dos seres humanos que estão aqui agora, né? É até interessante porque você tocou no ponto como você está Leandro Maktub. Eu estou Leandro Maktub, mas eu não sou Leandro Maktub. Eu estou dentro de um corpo com a consciência ligada com outras realidades e outros eus meus. E isso leva para umas outras questões, onde a pessoa, por exemplo, tirando do caso Varginha, que é a casuística, onde as pessoas fizeram um estudo, foram ali, fizeram pesquisas, chega a um ponto de a informação desenvolver a tal ponto que entra o interesse dos seres humanos que dominam esse planeta, que é não deixar a grande massa conhecer as informações como elas são. E como é que você faz isso? Você pega e vai destrinchando aquilo para muitas pessoas. E essas pessoas começam a inventar histórias. Por quê? A maioria dos seres humanos que estão aqui na Terra, elas estão com interesse de quê? Dinheiro, financeiro. Então, cada um vai querer vender o seu peixe, a sua história, conforme aquilo que vai lhe render mais algo, independente daquilo ser verídico ou não. Então, depois de um tempo, as pessoas ficaram meio receosas de ficar seguindo somente as informações da TV e de alguns ufólogos. Com o advento da internet, isso ficou mais controlado, porque você pode comparar uma informação com a outra, ou você mesmo pode fazer análise de determinados fatos ufológicos que estão disponíveis tanto daqui do Brasil quanto de fora do nosso país. E na questão espiritualista da ufologia, isso se tornou mais aberto
né, para poder ser falado depois do que foi criado vamos dizer, uma rede. E, inclusive, o Brasil é muito importante nisso, né? Parece que não, mas cerca de 36% da população brasileira ela acredita em vida fora do planeta. Nos Estados Unidos a porcentagem é maior, na Rússia também tem uma porcentagem bem grande, e com o advento, como eu falei, da internet e pessoas falando sobre o assunto, fez com que isso ficasse algo mais popular, porque ficou mais acessível. Porque quem não tinha acesso a livros ou não conhecesse algum caso na cidade que tivesse acontecido de alguma luz ou algum abduzido que fosse do interior, porque as abduções até então ocorriam nos interiores das cidades, né? A princípio, porque tem casos em centros com muita aglomeração de pessoas e prédios, né? Não só no Brasil, no México, Estados Unidos, na Europa, no mundo todo. Sempre teve. Né? E isso gera até uma questão, Washington, que a pessoa fala assim, poxa, agora a gente tem tanta tecnologia e a gente quase não tem uma filmagem legal. Por quê? Também, isso é uma pergunta interessante. Porque o que acontece? Vocês acham que esses seres que foram supostamente filmados, porque tem muita falcatrua, tá, gente? Nem tudo que aparece aí nos vídeos é verdade. Sim. Mas os que são verdade, geralmente, esses seres não querem ser vistos. Porque os seres extraterrestres que chegam no planeta Terra, eles são bilhões de anos tecnologicamente mais avançados que a gente. E muitos deles vêm aqui à pesquisa. Como é que está a evolução dessas formigas? E essas formigas estão registrando a gente. Então, conforme a gente vai evoluindo, eles vão tendo noção da nossa evolução. Por quê? Além deles terem conhecimento do que a gente está fazendo com o planeta e como nós pensamos e estamos evoluindo, eles também vão mudando a metodologia de contato. Por isso também que a ufologia espiritualista se tornou algo maior, porque para eles era mais fácil entrar em contato com o preparo através dos terapeutas, através de livros inspirados por eles próprios, através até da própria religião. Os seres multidimensionais, eles adentram religiões para poder inspirar um pastor, um pai de santo, um reitor de uma, né, não sei se é reitor que chama do centro espírita, para poder receber uma energia, uma canalização desses seres para poder passar uma informação para que fique mais tranquilo. Porque não é, a gente fala de extraterrestre, assim, é simples, já é igual o filme. Não, gente. Tem muita gente que vai fazer vigília ufológica que quando na hora que a nave pousa e sai um sei lá de dentro, a pessoa se mija, sai correndo e larga lá o chefe da vigília. Aí ela, eu quero ver. Quando olha do lado, toma um susto, fica com medo, porque não está preparado. Sim. Então, assim, tudo isso que chegou ao ponto de hoje, que eu ainda acho pequeno, porque deveria ser estudado. Eu acredito até em escolas, em faculdades, até em astronomia, onde eles são céticos em relação à questão de vida dentro de exoplanetas, que é chamado assim na astronomia, deveria ser levado mais a sério, porque assim é tudo baseado no heliocentrismo, até hoje. Né? Para quem não sabe, heliocentrismo é como se a Terra fosse o centro do universo, e não é verdade. Sabe só quem acredita que a Terra é plana. Aí eu paro o papo por aqui. Né? Mas para quem acredita na Terra como algo esférico, que orbita um Sol, que é uma estrela, tá, gente? O Sol não é um planeta, a gente não sabe dessa informação também. Ele é uma estrela que orbita ali numa galáxia chamada Via Láctea, que tem bilhões de estrelas, trilhões de estrelas, trilhões, são 4,2 trilhões, 44 trilhões, e dentro dessas estrelas existem bilhões também de planetas, e muitos deles, não só na nossa galáxia, entre outras, que a mais próxima daqui também tem, que é a Andrômeda, capacidade de ter vida biológica. Mas não se baseiem somente nisso. Não é porque aqui eu estou falando com Washington e eu tenho uma biologia baseada em carbono e achando que isso aqui é uma sapiência única no universo, que seja a verdade porque os cientistas falam. Existe uma questão para quem estuda a ufologia, a possibilidade que um planeta como Júpiter, que seria inóspito, de ter seres gasosos com a, vamos dizer assim, com a condição biológica gasosa,
ter uma consciência de interação com outros. Isso no modo primitivo, mas aqueles seres que estão trilhões de anos-luz à nossa frente, se você pegar, estudar um pouquinho de astronomia, você vai entender que a distância e o tempo ele é relativo, né? Mas você olhando para algo distante, como tanto sendo nós para eles ou eles para nós, existe uma diferença em relação ao intelecto, em relação ao respeito, à evolução espiritual e à evolução tecnológica. Então, quando eles nos veem à distância, sabe lá se é telescópio, eu acredito que não seja telescópio, porque eles não viajam, grande maioria desses seres evoluídos que eu estou falando de nave, eles conseguem olhar e ver que nós não estamos preparados para isso. Você vê que a maioria dos filmes que Hollywood lança, por exemplo, é filme sempre de invasão. Vocês estão invadindo. Se os Sim. extraterrestres quisessem invadir a Terra, eles já tinham feito isso há muito tempo. Aí tem aquelas teorias que nós somos escravos, e que existe uma raça reptiliana aqui por trás, draconianos e pleiadianos, tal. Entendeu? Possa até que tenha um controle desses seres por trás de alguma forma, mas não é como é vendido. E tem um lado negativo disso tudo também, eu acho. Que sabe o que, que é? Muita pessoa caiu de paraquedas nesse assunto e começou a inventar histórias. Porque pegou o que o Leandro Mactubi falou, pegou o que o Lécio Fonseca falou, pegou o que o Wagner falou, pegou o que o outro. Pá, 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 e fez ali uma salada. Que a salada não Isso. combina nada, é farofa misturado com leite ninho, misturado com. E tu vai comer aquilo ali num. Para quem tem Acho que experiência. tudo tem que ter contexto, né? Você pegar um pedaço do que uma pessoa falou totalmente fora de contexto e querer usar da sua forma ou criar sua própria teoria em cima de uma frase que foi dita é complicado, né? E, assim, nesse contexto da ufologia, da nova ufologia, né? É, você acha que essa ufologia que nós vemos hoje, ela é uma espécie de ferramenta para transição planetária? Seria um planejamento da transição planetária? Olha, é difícil falar em transição planetária, porque o que é vendido, na minha opinião, não é muito o que é de fato a verdade. Porque a transição planetária